saúdo aqui o Sindicato de Saneantes da Bahia. Uma satisfação muito grande estar aqui, poder compartilhar com vocês um pouco da minha experiência, né? Meu nome é José Luiz Mendes Marinho de Andrade. Ocupo hoje a função de presidente do Conselho de Sócios da Hold Marinho de Andrade. E é uma alegria poder estar aqui e compartilhar com vocês essa história, né? De 32 anos na indústria, principalmente na indústria de limpeza. E é isso, um bate-papo aqui descontraído e passar algumas informações que eu acho que é muito interessante para o nosso segmento. A TIU, ela nasce do espírito empreendedor do químico José Marinho. Meu pai, José Marinho de Andrade, ele é cearense, que se formou em Química Industrial em Curitiba. Veio para a Bahia na década de 50, tocar uma mineração no sertão da Bahia, na cidade de Buquira. E a transição dele de São Paulo era Vitória da Conquista, Buquira. E ali ele criou uma identidade muito grande com Conquista, né? Em 1957, ele fundou a TIU. Na época, se chamava Saboaria Conquistense. Ali com sabão pintado, né? Um sabão artesanal, onde foi pioneiro na região, né? O desafio era mudar o hábito de consumo daquela região e passar a consumir o sabão de soda, como era conhecido o sabão pintado. Então, a TIU, ela nasce realmente com uma cultura muito voltada à indústria. A TIU já nasce com um setor de compras, com o setor de transformação, de saponificação e uma visão muito administrativa do negócio. Eu costumo dizer que a cultura do meu pai de produzir com qualidade, pensando sempre em inovar, produzir com tecnologia, pensando no desenvolvimento e pensando no consumidor final, isso trouxe a gente até aqui, buscando sempre essa cultura que foi implantada lá atrás. No Brasil, a grande maioria das empresas tem um contexto familiar. Na área de produto de limpeza, eu acho que quase 100% vem de uma origem familiar. Pelo menos eu acompanhei muito tempo a época da Abisa. Ali se fazia presente as indústrias de sabão e domes sanitários do Brasil, e todas eram do contexto familiar. Então, assim, hoje a gente vê que precisa profissionalizar cada vez mais, né? A empresa familiar precisa preocupar com sucessão, né? O industrial, ele preocupa muito com o chão de fábrica, preocupa com a área comercial, mas a gente tem que preocupar muito também com a parte administrativa, com a parte de gestão. E a TIU, ela foi matéria da Veja em 2004, exatamente pela preocupação do fundador, José Marinho, meu pai, onde ele tinha uma preocupação muito grande na sucessão, em perpetuar o negócio. E naquela época a gente contratou, né, ele contratou o escritório de Renato Bernoeft, lá em São Paulo. Era a maior autoridade de empresa familiar no Brasil, continua até hoje sendo a maior autoridade, e aquilo nos deu uma condição de crescer, porque quando a empresa precisa organizar para crescer. E na questão familiar, principalmente, você tem que gerir da melhor forma, avaliar quais são os sócios ali da família que tem dom para o negócio, que tem paixão, que tem amor, e tocar o negócio com muito profissionalismo. E assim foi feito. E isso, eu tenho certeza que essa cultura do fundador nos trouxe até aqui. Então, é uma preocupação que eu acho que nós, industrial, temos que ter com a questão da gestão, né? Quando você organiza a sucessão, você evita conflitos, você coloca energia onde tem que colocar, que é pensando exatamente no que produzir, né? No que lançar e pensando cada vez mais no mercado. Então, o empresário ele tem que ter esse desafio de fato. Não é fácil mexer numa questão de sucessão, né? Mas você precisa enfrentar isso. Eu fiz um curso de sucessão uma época em São Paulo, onde um grande empresário ele citou que a pessoa jurídica é mais importante que a pessoa física. Eu concordo
de fato, porque quando a pessoa jurídica vai bem, a pessoa física também vai bem. Então, eu acho que é uma missão da família ali, todos, entender a questão da sucessão e trabalhar muito forte, porque quando existe conflito familiar, quem ganha é o concorrente. Então, você precisa estar muito antenado a essa questão. Hoje, a TIU está embaixo da Hold. Então, nós temos o Conselho de Sócio, eu sou o presidente do Conselho de Sócio, e a gente tem o CEO da TIU. Então, a TIU hoje ela é gerida com o CEO e toda a gerência de cada área da empresa. E as outras empresas da mesma forma. O desafio hoje se torna maior, né? Empreender no Brasil não é uma coisa fácil, né? A gente tem que estar cada vez mais preparado para isso. A minha vida empresarial começou ainda na época da inflação. E eu falo assim que nós, empresários brasileiros, da área da indústria, de qualquer outra área, o desafio é muito grande. Empreender no Brasil não é uma coisa simples. Eu falo assim que a gente passa... ali vem uma calmaria, né? A nau está ali, vem uma calmaria, daqui a pouco vem uma tempestade. E a gente tem que enfrentar isso. De peito aberto, com muito preparo também, inteligência, para não cometer erros. Então, eu costumo dizer que para uma empresa como a nossa se manter por 68 anos no mercado, atual, né, moderna, pensando no futuro, isso exige a gente hoje, isso vai exigir da gente amanhã. E é isso, né? É um desafio constante de estar sempre pensando no mercado. E esse mercado que hoje ele muda muito rápido, né? O que você faz que dá certo hoje, esse acerto ele pode durar pouco tempo. Então você tem que estar muito antenado com o que o mercado exige. E esse é o desafio do industrial, principalmente essa área que a gente atua, que é a área de segmento de limpeza, que é uma área muito concorrida, é uma área madura no Brasil, né? São muitas... O varejo tem muitas opções de compra e a gente realmente tem que ter um foco, um olho nesse segmento e principalmente no que o consumidor deseja. A TIU hoje, quando a gente fala de Bahia e de indústria genuinamente baiana, a TIU hoje é a maior indústria baiana com participação no varejo. Quando eu falo maior indústria baiana, eu me refiro à presença na gôndola do supermercado. Então a gente está em todos os canais da Bahia. Isso aumenta ainda mais nossa responsabilidade quando a gente pensa no futuro, né? Então, para você surfar na crista da onda e manter esse formato de trabalho, a gente tem que pensar muito como o mercado daqui 5, 10 anos vai reagir. Esse é o desafio, né? Entender o mercado, como o mercado vai reagir daqui 5, 10 anos, esse é o desafio do industrial. A gente precisa estar muito antenado para onde vai a decisão do consumidor, né? Ele vai estar consumindo produtos voltados para a praticidade, vai estar consumindo produtos que gastam menos água, né? Que a presença a eficiência e a performance cada vez mais rápida, né? Ali no uso, essa questão do tempo. Então a gente tem que estar muito antenado nessa questão do consumidor. O sucesso da TIU está muito ligado à dedicação, ao amor que você coloca ali no dia a dia. Eu falo assim, você produzir e você ver cada colaborador ali com dedicação, com amor, preocupado com aquilo que está fazendo, isso reflete lá na gôndola, isso reflete no consumidor. Então eu falo que o grande sucesso da TIU está muito relacionado com esse compromisso, não só dos proprietários, mas de todo o corpo que administra e que gere a TIU. Desde o CEO ao cargo mais simples ali, a gente vê um comprometimento. Então a gente pode dizer que a gente tem uma família dedicada, apaixonada. Eu vejo isso nos funcionários, vejo a dedicação, vejo a preocupação, né? Quando um funcionário às vezes relata algo de um produto, uma falta de um produto num supermercado, e a gente vê que aquilo incomoda.
Então, a dedicação, a determinação no que você faz, o compromisso, a paixão, eu acho que esse é o grande sucesso da nossa empresa. Eu não tenho dúvida que a fé em Deus e o amor pelo que você faz, né? Eu costumo dizer que a missão do empresário é gerar emprego. Essa é a principal missão do empresário. E quando você faz isso pensando em gerar emprego, gerar renda, né? E realmente produzir produtos que atendam a necessidade do consumidor, isso é feito a quatro mãos, não é feito por uma pessoa. Então, o nosso sucesso, eu tenho certeza que está relacionado com a dedicação e a paixão que o nosso funcionário tem por nossa empresa, por nossa marca. Outro ponto muito importante para a indústria, para a gente ter competitividade, é automação. A gente precisa hoje preocupar muito com automação. O nosso grupo, depois da criação da Hold, nós criamos uma empresa de automação para a criação de robô e automação de linhas, que é a IT Faber. Hoje, toda a automação da TU é feita nessa empresa que pertence ao grupo. Então, a gente já tem hoje robô de paletização já rodando na empresa, já temos encomendas feitas de outros estados, e é um projeto fantástico onde reduz custos, né? Quando a gente vê você ali, uma linha de produção onde ela é 100% automatizada e ninguém coloca a mão, isso é fantástico. Não que a gente queira gerar desemprego, porque você aproveita essa mão de obra na área comercial, lá na promotoria, então você transfere esse trabalho para outras pontas. Então, assim, a IT Faber, ela nasce de uma necessidade da TU de automatizar suas linhas, e isso é fantástico. É um projeto, quando eu me refiro de tecnologia e desenvolvimento, a IT Faber, ela realmente nos coloca numa posição de competitividade, porque reduzir custo com qualidade é muito importante. Esse know-how próprio, você desenvolver dentro da indústria, é algo muito inovador. É algo que nos deixa muito orgulhosos, com o coração cheio de alegria, porque você abre um novo leque de oportunidades dentro do grupo. Então, a automação é algo que nós, industriais, temos que nos preocupar muito. Recentemente, eu fui eleito presidente da INVIC, Associação das Indústrias de Vitória da Conquista. É um fato novo, mas também é um fato que nos deixa muito motivados, porque pensar em indústria de limpeza é algo que a gente faz há muitos anos. Agora, pensar em indústria em vários segmentos, né? Conquista tem uma indústria muito forte, indústria de plástico, a indústria de alimento, indústria de vestuário, indústria de estofado, colchões. E eu acredito muito que a gente, como entidade de classe, tem que estar muito próximo. Eu acho que a preocupação nossa como industrial em pensar o que a indústria baiana pode produzir, a competitividade da indústria baiana em relação a outros estados, e essa é uma obrigação nossa. A gente não pode ficar só no chão de fábrica ali pensando em desenvolvimento. A gente tem que pensar também fora da indústria, ajudar o Estado a pensar a necessidade da indústria. Que a gente faz divisa com 8 estados da federação. A Bahia faz divisa com 8 estados. Então, a Bahia é um estado fantástico, logisticamente, para exportar. Então, quanto mais competitividade interna a gente tiver, mais mercado a gente tem condição de buscar lá fora. Não só explorar o mercado baiano, mas buscar esse mercado externo. Então, assim, eu acho que o associativismo, a gente tem que estar cada vez mais próximo, buscando esse entendimento e a necessidade de cada indústria. No nosso caso da indústria, do sindicato dos saneantes, é um conjunto de empresas de um ramo muito similar, que eu acho que a gente tem que estar cada vez mais buscando, nós todos, o entendimento
com o Estado, as melhores políticas. A FIEB hoje faz um trabalho fantástico, que é essa interlocução do industrial com o Estado, e isso eu acho que é algo que, às vezes, a culpa é nossa por estar muito dedicado à empresa e não dar um pouco do seu tempo a esse setor burocrático, que às vezes foge do nosso dia a dia, do habitual, mas que é de suma importância para a composição do custo, para a composição do custo em termos de competitividade em relação às indústrias de outros estados. É uma experiência que eu estou tendo, que a gente vê que realmente traz resultado para o nosso segmento.